E aí, tudo belezinha? Dando continuidade à nossa aula anterior, falamos sobre Cristóvão Colombo, falamos sobre a chegada nas Américas, e aí o que nós temos de contexto histórico, geográfico dessa Europa? É uma Europa que começa a ganhar força em termos de navegação. Começa-se então a descer o continente africano, porém é uma viagem extremamente difícil, porque você tem dois contextos. O primeiro é, se você viajar muito próximo à costa, tua caravela ali, a tua embarcação, ela pode se chocar contra os paredões rochosos e etc. O outro problema é, se eu me afasto muito, eu posso cair no abismo do inferno. Os caras acreditavam nisso? Claro que acreditavam, lógico que acreditavam. Então eu vou fazendo uma viagem mais extremamente difícil, demorada, o clima não ajudava, vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Chegar ao sul do continente africano, eles vão romper e vão começar a subir em direção à Índia. Tão difícil era esse pedaço, chegar até ali, atravessar, que esse finzinho ali do continente africano chamou-se Cabo das Tormentas. Você tem uma ideia do negócio ali, era cabuloso mesmo. Chegam até a Índia, até a China, viagem extremamente difícil, aí vão carregar de mercadoria e fazer o caminho de volta. Não estava rolando. Cristóvão Colombo, vamos fazer o caminho direto, sai daqui, dou a volta, chego lá muito mais rápido, e a ideia era mais ou menos essa. Virava então aí o século, passamos aí de 1500, 1501, nesse tempo histórico, na Europa, tá pegando fogo as ideias de um camarada chamado Martinho Lutero. Pensa o seguinte, a igreja já tinha problema com Cristóvão Colombo por conta do abismo do inferno. Agora vem um outro camarada falando que, essa igreja aí tem que ser reformulada. Vai trabalhar aí as 95 teses, falando que eu não posso pagar em dinheiro pelos pecados, porque... E o cara que não tem dinheiro, então ele vai para o inferno. Eu não posso ficar trabalhando em prol dessa igreja, porque aí como é que eu vou ter para me sustentar? Então eram umas ideias assim mais revolucionárias, chamadas aí de um movimento de rompimento da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, vai acontecer uma divisão, e essa divisão será chamada adiante aí como o protesto de Martinho Lutero. Nasce então aí a ideia das igrejas de cunho protestante. Não vou entrar muito nessa seara aí, mas só para você ter uma ideia que agora a Europa está fervendo de ideias diferentes. E isso vai ser importante, porque essas ideias chegarão ao norte, na Inglaterra. A Inglaterra vai começar a perceber que espanhóis, holandeses, franceses estão navegando, ela vai se jogar na navegação. E lembra da primeira conversa nossa lá sobre a formação dos povos ingleses? Os saxões, eles vão ter dentro da construção cultural um pezinho na navegação, seja com os saxões mesmo, com os vikings, enfim, os ingleses já têm um tchan aí de navegação. Os caras vão perder o embalo? Claro que não, vão junto. Soma-se a isso a ideia de que a proposta de Martinho Lutero rompe-se com essa igreja católica, e tem um elemento bem importante, que é trabalhar, ou seja, ganhar dinheiro, lucro, não ter aquele contexto de pecado. E aí os ingleses vão gostar dessa ideia, então eu posso trabalhar bastante, ter lucro, e com esse lucro eu posso ajudar o meu próximo, enfim, as ideias vão clareando na cabeça dos ingleses, e os ingleses vão fazer o quê? Vão partir para a navegação também. Então agora, na virada desse século, nós temos espanhóis, temos portugueses, temos franceses, temos os holandeses, temos os ingleses navegando. Qual era a ideia? Vamos lá e
conquistar, entre aspas, aí o que eu posso de bens, principalmente metais, ouro e a prata, trazer para cá e vamos começar então a fazer esse comércio e vamos acumular dinheiro. Aí entra uma lógica de uma construção de acúmulo de capital. E os ingleses vão fazer a tarefa de casa. Dá uma olhadinha aí no mapa e a gente já volta para nossa conversa, beleza? Então, para analisarmos esses mapas, nós vamos ter que pensar assim: as navegações, elas foram as bases para o acúmulo de capital. E é esse acúmulo de capital que vai dar base para o desenvolvimento industrial. Os países europeus, quando navegam, vão acumular capital. A Inglaterra, especialmente, vai pegar esse acúmulo de capital e vai usá-lo para o desenvolvimento industrial. Então é possível que nós façamos a seguinte análise: todo o contexto das navegações vão fazer com que o mundo todo seja conhecido, claro que no seu devido tempo. O processo de globalização ele pode então ser pensado como um início nessas navegações, porque depois dele vem o desenvolvimento industrial. A partir do desenvolvimento industrial vem a lógica do acúmulo do capital, o capitalismo, antes comercial, depois industrial. Então tem todo um entrelaçar de pensamentos e desenvolvimento na lógica da globalização. Então analisem aqui o que é que nós temos nos mapas. O mapa das navegações ele vai ser bem legal, porque nós vamos conseguir perceber que eles não faziam mágica. Eles tinham uma lógica a ser executada. Percebam aqui nas minhas flechinhas aqui, ó. Eu saio da Europa e venho em direção à América, usando o quê? Um percurso que vai levar as embarcações. Lembrando que esse momento não existem motores nas embarcações. Elas são a base do vento. Então eu vou ter que, no momento em que eu tenho pouco vento, eu tenho que deixar que a água, como diz o outro, deixa a vida me levar, né? Então a água vai levar essas embarcações. Chamaremos isso de correntes marítimas. Olha o percurso aqui. Poderiam subir onde Colombo vai fazer essa viagem para os ambientes da América Central, contorno e volto para a Europa. Ou posso fazer o contorno por baixo, indo em direção ao sul do continente africano, faço o contorno, subo costeando a África e chego novamente na Europa. Esse era o percurso das maiores viagens de navegações, ou seja, a maior parte delas fazia esse percurso. Agora observem esse outro mapa para vocês verem que bacana. Um mapa das correntes marítimas. Olha como a coisa é super parecida. Não à toa eles vão fazer aqueles trajetos. Temos aqui, ó, a corrente que desce da Europa em direção à América Central. Aqui vai do norte da América do Sul em direção à América do Norte. A da América do Norte que vai jogar novamente para a Europa. Ou aqui embaixo, as correntes fazendo o contorno na parte sul da América do Sul, indo em direção à África, continente africano, sul do continente africano, em direção às correntes marítimas lá da região mais ao norte. Por que é que nós temos correntes marítimas? Porque nós temos diferenças de climas. Esse mapa aqui ele já nos dá essa indicação. Os lugares, cores aí roxas, cores cor-de-rosa, laranja, amarelo, são os lugares mais quentes, e as cores mais frias aí, verde, azul, os ambientes. Então nós vamos ter diferenças de ventos quentes e ventos mais frios. Então há um balanço térmico no planeta. E, além disso, o planeta Terra ele tem um movimento de rotação. Isso vai fazer com que existam então as correntes marítimas. Correntes marítimas elas vão ser categorizadas em correntes quentes e correntes frias. Então, o que é que os navegadores faziam? Nada mais, nada menos do que seguiam por essas correntes marítimas. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Saio da Europa, venho para a América, faço um contorninho, volto. Vou em direção mais ao sul, vou até o sul do continente africano,
dou a volta e subo novamente. O que é que eu estou fazendo? Usando as correntes marítimas. Então, não havia nada de estranho. Eles tinham esse conhecimento. O duro era o cara ter coragem para se jogar no oceano e fazer toda essa navegação. Mas essas correntes marítimas são usadas até hoje. Os grandes navios petroleiros, os navios de cargas, usam essa mesma lógica. Beleza? Frente, então, aqui, as áreas de influências vão ser importantes. Depois, já com as navegações acontecendo e tal, eu vou ter algumas áreas de influências e aí por todo um contexto geopolítico da coisa também. Inglaterra, ou seja, os ingleses, eles vão praticamente dominar a América do Norte. Tanto é que a sua colônia vai ser aí o chamado Estados Unidos. Europa, mais abaixo, Portugal e Espanha, principalmente, as suas áreas de influências serão aonde? Na América do Sul. Então eu tenho influências, países muito influentes nas navegações e já determinando onde é que cada um vai para fazer essas aí, o contato para arrecadar aí os metais, trazer esses metais ouro e prata para os seus continentes, enfim, essa área de influência ela passa a existir. Parte da América do Norte e América Central, domínio exclusivamente ou grande parte dos ingleses e dos franceses. Os ingleses praticamente serão aí os predominantes. E na América do Sul, predominantemente eu vou ter quem? Os espanhóis e vou ter os portugueses. Então as áreas de influência serão essas. Claro que vai ter os holandeses, claro que vai ter outros navegadores, mas a influência maior é ingleses na América do Norte, portugueses e espanhóis na América do Sul. Diferença aí só para contextualizar.
piratas e corsários. Os piratas, eles atacavam por conta própria e negociavam seus preços conforme eles queriam. Então eles não tinham patrão, vamos dizer assim. Os corsários, por sua vez, eles atacavam navios de países inimigos. E antes deles saírem para esses ataques, eles negociavam seus preços, os preços das suas cargas, conforme o combinado com os seus respectivos reis. Então, se o camarada era corsário espanhol, ele não ia atacar um navio espanhol. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Um corsário inglês não ataca navios ingleses. E antes dele sair para esses ataques, eles já negociam o valor X das suas cargas com a coroa inglesa. Quer dizer, então ele já sai, ele fala, ó, vou trazer tanto, tanto é meu, tanto é de vocês, pronto, está negociado a questão. Beleza? O que nós temos que levar em conta nessa conversa? Os ingleses, eles terão um pensamento diferenciado de portugueses e espanhóis. Eles vão ter acesso a informações de como que se produz na Índia, como que se produz na China, vão acumular muito dinheiro. E aí aqui um parênteses assim bem importante, presta atenção. Os ingleses irão fazer negócios com piratas, farão negócios com os chamados aí corsários, que eram aqueles que faziam serviço a mando de algumas autoridades. Então eles vão acumular muita grana, muito capital. Esse vai ser o ponto culminante, principal, mais pancadão para o desenvolvimento da Inglaterra. Esse país vai acumular muito dinheiro, mas vai fazer diferente dos outros países europeus. Ele vai pegar essa grana e desenvolver um outro sistema de produção que culminará na metade do século XVIII aí com a Revolução Industrial. Ué, faz sentido. Eu junto, acumulo muito capital, com grana eu monto meu negócio e o meu negócio vai despontar lá na frente. Captou a ideia? Então por que é que nós fizemos esse remonte das navegações? Eu preciso saber de onde é que vem a ideia da grana, do acúmulo de capital dos ingleses. Eu precisava saber também que as ideias que influenciaram os ingleses têm um pedaço aí do pensamento de Cristóvão Colombo, pensando que a Terra é uma circunferência e não aquela ideia da Terra plana com abismo e monstros e etc., que era pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então os ingleses rompem com isso. Os ingleses vão acumular muito capital, seja ele vindo aqui para a América para buscar aí ouro e a prata, seja negociando com os piratas, seja negociando com os corsários, enfim, os ingleses acumularão capital por muito tempo. E é esse capital que vai dar o pontapé inicial, ou seja, vai fazer a ligação com aquilo que nós chamaremos de Revolução Industrial. Espanha e Portugal, principalmente, vão parar no tempo, eles vão ficar no comércio, porque o comércio vai ser muito, muito, muito importante. Mas quando a Europa se der conta, a Inglaterra já se industrializou. E aí é uma outra conversa para um outro momento. Tranquilo? Então, só recapitulando a ideia. Presta atenção. Pegamos uma Europa fim da Idade Média, sistema feudal acabado. Juntamos a ideia com as rotas comerciais Índia e China principalmente. Lá se produz o que na Europa não se produzia. Nessa rota comercial tem um ponto crucial chamado Constantinopla, onde os turcos otomanos vão tomar posse disso, vão ter uma área de influência, e se eu passar por ali, eu tenho que pagar determinados tributos para os turcos otomanos. Problema, não dá mais para passar por ali. Vamos fazer o quê? Vamos contornar a África e chegar lá. Só que para contornar a África eu tenho que buscar o quê? Um mapa para esse caminho. Um mapa para a Europa naquele momento era o mapa TO de Isidoro, que era bispo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse mapa continha elementos
como os monstros marinhos, a terra plana cercada de água e o abismo do inferno. Alguém vai romper essas ideias, principalmente Cristóvão Colombo. Fala, não, cara, vamos viajar só aqui, porque eu já tenho conhecimento dos mapas lá de Toscanelli, eu tenho algumas ideias aí de Marco Polo e etc. Então dá para fazer uma coisa diferente. Cristóvão Colombo é o cara que vai. Presta atenção, 1492. Olha que legal. Primeira viagem de Cristóvão Colombo. Ele vai fazer umas 3, 4 viagens a mais, daí vai acontecer de morrer. Mas as ideias de Cristóvão Colombo se espalham por toda a Europa, chegando na Inglaterra. Concomitante a isso, outra efervescência da Europa é as ideias de Martinho Lutero, rompendo com aquela Igreja Católica Apostólica Romana, surgindo então um novo pensamento, aí a ideia de protestar contra essa igreja, a igreja chamada Igreja Protestante de Martinho Lutero, a Igreja Luterana. Essas ideias também chegarão na Inglaterra e os ingleses vão assimilando muito bem tudo isso. Posso trabalhar muito, posso ter lucro, lucro não é pecado, porque a igreja não fala que é pecado, então eu vou ter muito trabalho, vou agregar, vou ganhar dinheiro, esse excedente meu não é pecado, então eu vou contribuir para a sociedade de forma mais diversa possível, e isso vai culminar lá na frente. Somado a isso, o que é que eu tenho? Eu tenho as navegações acontecendo, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e, claro, os ingleses também. Os ingleses vão começar a acumular. Esse acúmulo de capital, vindo das suas próprias viagens, vindo dos corsários, vindo dos piratas, vai dar base para a industrialização na Inglaterra. Capite? É aí que a gente precisava chegar. Tranquilo? Nos vemos então na próxima conversa. Beleza?